sua bondade, agradecemos a tua misericórdia sobre a nossa vida, Jesus. Suplicamos que o Senhor, ó Deus, por meio da tua bondade e tua graça, o Senhor nos conduza em meio à tua palavra, o Senhor nos conduza em meio às transformações da tua palavra, e que nós possamos compreender hoje, nessa tarde, Senhor, o que o teu evangelho nos livra, o que o teu evangelho, Senhor, nos protege, Pai, e que possamos corrigir a nossa caminhada, e que o seu nome possa ser glorificado e exaltado entre nós. É o que nós oramos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, amém e amém. Você pode sentar? Bom, hoje, além da nossa série de mensagens, né, nós temos também a apresentação do Nicolas. Esse é um momento ansioso, né? Meu filho hoje vai ser, na verdade não é uma apresentação, né? Hoje vai ser a dedicação, porque apresentado ele já foi, né? Os irmãos já conhecem ele, né? Hoje nós vamos dedicar o Nicolas para que a vida dele seja uma bênção para o Senhor. Mas antes nós vamos conversar um pouco na palavra de Deus. Nós estamos conversando no livro de Gálatas, nós estamos numa série de mensagens intitulada Enfim, Livres. E qual é o significado, ou qual é o sentido dessa nossa série de mensagens? É a gente compreender o seguinte: há um evangelho verdadeiro, há um evangelho falso. E o nosso apelo é que você escolha pelo evangelho verdadeiro. E nós já conversamos na semana passada, falando um pouquinho sobre livres da condenação, onde nós vimos que o verdadeiro evangelho não só nos livra dos nossos pecados, mas também nos tira daquele ambiente de condenação. E o que é esse ambiente de condenação? Os nossos pecados, que fazem separação entre nós e Deus, eles foram limpos por Jesus Cristo, o nosso Senhor, na cruz do Calvário. Por conta disso, o apóstolo Paulo vai dizer: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Hoje nós vamos caminhar um pouquinho mais, porque na primeira pregação nós vimos que essa carta ensina que o evangelho nos livra da condenação. É isso que nós vimos na nossa primeira pregação. E há uma outra coisa que o evangelho faz, e nós vimos na semana passada também. Ele nos livra da condenação e nos tira do mundo. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer, quando ele afirma que o Senhor Jesus Cristo, ele morreu por nós para nos livrar deste mundo mau. Então não é só que o evangelho te livra da condenação, o evangelho também te tira do mundo mau e coloca você no reino de luz e de amor de Jesus. E o que ele faz depois? Ele devolve você para o mundo mau, só que agora no mundo mau você não é mais influenciado pelo mundo mau, você influencia o mundo mau com a mensagem do evangelho, com a transformação que o evangelho fez na sua vida. Hoje então nós vamos conversar um pouco sobre livres do engano. E esse trecho da Bíblia, ele é interessante, dos versículos 6 até o versículo 9 do capítulo 1 de Gálatas. Nós vamos ler ali. Você pode ler na sua Bíblia, você pode ler na projeção. Mas veja como o apóstolo Paulo começa o versículo 6. Admira-me que estejais tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Eu estou admirado que vocês estejam mudando tão rapidamente do evangelho da graça de Jesus para um outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Veja que essa carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, ela segue um padrão diferente das outras cartas do Novo Testamento. Se você lê na sua Bíblia, por exemplo, carta aos Filipenses, carta a Timóteo, carta aos Colossenses, você vai observar que em todos os momentos o apóstolo Paulo, ele faz uma introdução da carta e logo depois ele faz um elogio. Vamos lembrar aqui, por exemplo, Coríntios.
O que era a igreja de Coríntios? A pior igreja do Novo Testamento era a igreja de Coríntios. Não sei porquê, né? Mas essas coisas, né? A igreja do São Paulo não dá esse trabalho todo, mas a igreja do Coríntios o negócio é complicado. Eu até estava falando para a irmã Carmen se ela era São Paulina, né? Porque o coração, a pressão sobe, né? A nossa pressão de vez em quando sobe, né? Mas observe o seguinte, a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo escreve para resolver um monte de problemas. Vamos lembrar alguns dos problemas que tinha na igreja de Corinto? Nos primeiros 2, 3, no capítulo 4, mais precisamente, eles estão discutindo porque, os primeiros 3 capítulos, eles estão discutindo porque os irmãos estão brigando na igreja quem é de quem. Eu sou de Jesus, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou disso, eu sou daquilo. Sabe aquelas coisas que a gente faz na igreja de vez em quando? Se o fulano de tal tivesse aqui, esse culto era bom, mas como ele não está, o culto é meia boca, né? E aí o que o apóstolo Paulo escreve para eles dizendo, gente, não é assim não. Não é esse negócio de um é de Paulo, um é de... Meu irmão, o negócio é o seguinte, quem faz o negócio crescer, quem faz o negócio progredir, não é o Paulo, não é o Apolo, não é... Quem faz é o Espírito Santo de Deus. Então ele começa a corrigir. No capítulo 5, tem um camarada que está dormindo com a madrasta dele. Olha que confusão no meio da igreja. Olha que igreja boa essa, né? Que não é a boa nossa aqui, boa, só boa lá. E aí o apóstolo Paulo escreve dizendo assim, vocês não vão corrigir isso, gente? Onde já se viu? Nem entre os pagãos existe um troço desse, e vocês estão permitindo isso dentro da igreja. Aí nós vamos para o capítulo 6 de 1 Coríntios. No capítulo 6, os irmãos, um emprestou dinheiro para o outro não pagou, está todo mundo processando todo mundo na justiça. E o apóstolo Paulo diz assim, não tem ninguém idôneo entre vocês que possa pegar. Gente, vamos aqui, vamos resolver aqui, ó. Você vendeu o carro para o carro está assambado. Não, mas meu irmão, é o seguinte, aqui todo mundo é da igreja, todo mundo é crente aqui. Você enganou o irmão aqui, né? Sabe aquela história, quando o cara te vende o carro, você fala assim, você botaria a sua família e desceria a serra dentro desse carro? Então, se o irmão disser, se o carro é sambado e o irmão disser assim, eu desço, ele é mentiroso, sem vergonha. Mas não processa ele, você tem que resolver dentro da comunidade. E o Paulo está tentando resolver isso. Gente, vai lá, resolve essa bagunça aí. Onde já se viu um negócio desse? Os irmãos chamando os juízes para decidir uma coisa que o evangelho deveria decidir. Capítulo 7. Capítulo 7 tinha uns irmãos na igreja. Capítulo 7 de 1 Coríntios. Tinha uns irmãos na igreja que o cara não aguentava a mulher dele. O cara estava por aqui com a mulher, cara. E aí ele virou crente, aceitou Jesus e tal. Aí o que ele fazia? Ele ia para a igreja e deixava as coisas dele para lá. Aí quando o pessoal falava assim, rapaz, você deixou sua casa, sua esposa, ele, estou servindo a Jesus, eu agora vivo por Jesus. Pode ler lá no capítulo 7. Aí o apóstolo Paulo vai dizer assim, em primeiro lugar, quem é casado, cuide do que é coisa de casado. Se você é casado, em primeiro lugar, cuida do seu casamento. Se você é solteiro, não case. Aí nós discutimos isso em uma outra época. Mas o Paulo diz isso. Se você é solteiro, não case. Porque quero livrar você de muitos males. Nós podemos discutir quais são esses males, né? Mas eu estou só reproduzindo o texto bíblico. Só que ele vai dizer o seguinte, aquele que é casado, cuide da sua esposa, cuide do seu marido. Aquela que é casada, cuide do seu marido. Por quê? Porque os caras estavam mudando a história. Aí tinha um segundo grupo de gente que era o seguinte, eram uns caras que não gostavam de trabalhar. Os caras não gostam de trabalhar, começa a faltar as coisas em casa, ele chega na igreja e conta o testemunho. Irmãos, eu não estou trabalhando porque eu sirvo Jesus agora, e minha mulher está enchendo a minha paciência porque está faltando as coisas. Eu estou pensando em deixar essa mulher, porque essa mulher não entende das coisas dos céus. Aí o Paulo vai dizer, miserável, você não tem coisa do céu não, irmão. Primeiro você vai lá trabalhar, vai arrumar comida para sua casa, para sua mulher, etc, etc. Aí ele diz assim, aquele que é crente, se o marido que não é crente disser assim, não, tudo bem você ser crente, eu só não quero ser crente, então continue firme com ele. A esposa que não é crente e o marido é crente, a esposa diz assim, meu bem, você quer ir nesse negócio aí, não tem nada a ver, pode ir, continua com ela. Mas ninguém arruma se largar, se separar só porque virou crente. Capítulo 7. No capítulo 8, eles estão com outro problema lá na igreja. Tinha um esquema que era o seguinte, o pessoal tinha, naquela época, os sindicatos, e os sindicatos, de vez em quando,
eles tinham, de vez em quando não, os sindicatos tinham deuses. E esse período de deuses, eles faziam festa para os seus deuses, e eles faziam um churrasco lá. E o churrasco era o seguinte, eles pegavam o boi, eles matavam o boi, e aí pegavam aquela carne toda, faziam um churrasco, mas uma carne que vinha antes do churrasco, eles ofereciam em sacrifício. O que aconteceu? Um irmão recém-convertido na igreja, mas também é membro do sindicato, está lá no churrasco. E está no churrasco. De repente está tocando um samba, não sei, um negócio, né? Que demora um pouquinho, né, para essas coisas sair dentro, né? Aí o que acontece? Passou um irmão de mais tempo na igreja. O irmão passou, ele falou assim: rapaz, não é o fulano ali? Aqui é o fulano, não é possível. O fulano está crente na igreja, rapaz, sentou do meu lado, onde já se viu? Como que o fulano está fazendo uma desgraça dessa? Aí ele leva a confusão para a igreja. Chega lá na igreja, ele vai falar assim: olha, eu achei que o fulano era crente, mas não é não. Eu passei agora no churrasco lá do sindicato tal, do Deus tal, e o fulano está lá só na carne, literalmente. Aí o apóstolo Paulo vai corrigir isso, vai dizer: olha, o ídolo em si nada é, mas aquele que é débil, ou seja, aquele que tem dificuldade, aquele que tem simplicidade para compreender as coisas, ele não deve ter a sua consciência violada. Ou seja, ele vai dizer o seguinte: se o irmão fica chateado, ou se o irmão você abala a fé do irmão por causa da carne que você está comendo lá no churrasco dos deuses lá, irmão, vira vegetariano. E tinha um detalhe, assim, um detalhe interessante para a gente. Quem compra carne aqui, você sabe que carne não é barato, né? Vamos dar um exemplo aqui. 1 quilo de filé mignon custa em média de quanto, assim? Eita febre, filé mignon, cada danado. É só o filé mignon, não é o boi todo, não. Rapaz, é caro. Filé mignon é caro. É isso aí, eu acho. Não, bom, eu nem sei quanto eu pago porque eu nunca comprei. Então, brincadeira, já comprei sim. Então você imagina, vamos pegar uma média aqui de... R$40? Rapaz, só me dá o endereço depois desse lugar aí. Aí o que acontece? Vamos ficar na média aqui, entre 40 e 80 a gente fica em 60, tá bom? R$60. 1 quilo de filé mignon. Só que tinha um detalhe: R$60 você passava, tinha a plaquinha de 1 quilo de filé mignon, mas do outro lado tinha um outro filé mignon que era a sobra do culto aos deuses. Esse filé mignon custava R$25. Aí você pensa assim: rapaz, eu como filé mignon ou eu vou comer, sei lá, que é um bife aí, acém, miolo de acém. Uma vez a gente comprou um miolo de acém que disse que era bom para fazer churrasco. Meu irmão do céu, aqui não tem dentadura que resista não, misericórdia. Aí você diz assim: bom, eu vou pagar R$25, eu vou comprar. Só que esse que era o problema. Só que quando as pessoas passavam e olhavam a pessoa indo lá e comprando aquela carne, ela dizia assim: poxa, o fulano não é crente, está comendo carne sacrificada a ídolos. Aí o Paulo resolve esse problema. Capítulo 9, problema no culto. E aí vai indo, né? Capítulo 11, problema na ceia. O povo está chegando na ceia e está todo mundo, ó. Deixa eu só dar o contexto. O povo chegava na ceia e tinha muitos, o povo aceitava Jesus, o patrão era crente e os servos, os funcionários também eram crentes. Mas quem é que chegava na festa primeiro? O patrão. Por quê? Porque os servos tinham que ajeitar as coisas, arrumar a casa, etc, etc. Aí o que acontecia? Quando os servos chegavam com a farofinha, o filé mignon já tinha ido embora, irmão. Que era a festa do ágape, né? Então, quando os mais pobres iam chegando, o vinho já tinha acabado, porque já estava todo mundo muito alegre, e a boa comida já era também. Aí o que Paulo vai dizer? Olha, quando vocês se ajuntarem para a ceia do Senhor, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Isso está uma bagunça, isso está uma confusão. Porque ao invés de vocês comerem em casa, vocês estão vindo comer. E quando vocês chegam aqui para comer, já não tem mais para o pessoal que está chegando. O pessoal mais pobre chegava no fim da festa. E aí o Paulo vai corrigir isso. Lá no capítulo 12, capítulo 12 e capítulo 14, um problema com o dom de línguas. O pessoal que fala línguas na igreja, eles estão dizendo assim que é o dom mais importante, é o dom de falar em línguas. E os outros dons não são tão importantes. Por quê? Porque o dom de falar em línguas é o dom de expressão visível. Os outros dons, a maioria dos dons, eles não são visíveis. E a pessoa dizia assim: eu falo em línguas, viu? Você me respeite, hein?
Se me respeitar, eu dou uma saraivada de línguas em você, você vai ver, hein? Aqui eu falo a língua dos anjos. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, lá no capítulo 13, o povo usa isso aqui para casamento, mas não tem nada a ver com casamento, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tiver amor e tal, aí a gente usa esse texto, bota esse texto no casamento, ainda, se não tiver amor. Mas o Paulo não está falando de nada de casamento ali. Ele está falando do seguinte, use os seus dons com a predominância do amor. Não adianta nada o Espírito Santo te dá um dom e você usar esse dom para desfazer dos outros, usar esse dom para diminuir o outro. De nada adianta você falar a língua dos anjos se você não tem amor para com a pessoa que senta do seu lado. É disso que trata. Nós bota no casamento, porque é bonito, né? Mas não tem nada a ver. Capítulo 15 tem um problema com a ressurreição. O povo está dizendo que não tem esse negócio de ressurreição. Agora, observe o seguinte. Depois de ter esse cenário todo, fala para mim, é uma igreja? Não, né? Mas abre a sua Bíblia em 1 Coríntios para você ver o que o apóstolo Paulo fala dessa igreja. Olha o elogio que o apóstolo Paulo dá para essa igreja. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo de número 1. Pode observar na sua Bíblia. O texto vai começar com Paulo fazendo uma saudação. Ele começa dizendo, Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, como todos em que todos lugares invocam o nome do Senhor, graça e paz da parte de vós outros. Essa é a introdução da carta. Aí ele vai tratar do assunto. Antes dele tratar do assunto, olha o que ele vai dizer para os irmãos dessa igreja aí. Sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito. Mesmo com todos esses problemas, o apóstolo Paulo diz assim, gente, eu dou graças a Deus por essa igreja existir. Eu sempre dou graças a Deus por... Olha o que ele continua dizendo. A propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Por quê? Em tudo fostes enriquecidos. Olha o elogio. Nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Versículo 7, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do vosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis do dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados, e comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha isso, gente. Ele dá essa introdução aqui, esse elogio, e depois ele vai ter que tratar do cara que dorme com a madrasta, dos irmãos que estão processando o outro, a confusão da carne, a confusão na ceia. Só que tem um detalhe, voltando para Gálatas. Gálatas começa também com um prefácio e uma saudação do apóstolo. Ele vai dizer lá, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo nosso Senhor, a todos os irmãos companheiros das igrejas da Galácia, a graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou, e etc, etc, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 6, ele deveria começar assim, dou graças a Deus pela vida de cada um de vocês. E ele não começa assim. Olha como o apóstolo Paulo começa. Admira-me muito que vocês estejam passando do verdadeiro evangelho para um outro evangelho. Veja que essa carta ela já começa num tom, é um tom incisivo, não tem meias palavras, não tem conversa fiada. O negócio é o seguinte, vocês estão com um problema e eu preciso resolver esse problema. Eu estou admirado, eu estou perplexo, eu estou impressionado que depois de vocês terem sido feitos livres em Jesus Cristo, vocês estejam de novo botando algemas em vocês. É mais ou menos isso que ele está falando. Agora observe o seguinte, a postura que o apóstolo Paulo, ele absorve nesses versículos aqui, é de uma irritação muito grande. Imagina, se eu chego aqui na igreja num sábado, porque assim, quando a gente vai dar uma chamada de atenção na igreja, a gente chama pedindo desculpa, né? Irmão, vocês perdoam a gente, mas a gente tem que fazer isso, porque assim acontece e tal, não sei o quê. Gente, toma cuidado com aquilo, toma cuidado. Aí imagina, eu chego aqui, não falo com ninguém, já entro, subo e falo assim, me admira muito vocês, viu?
Vocês aqui chamando de igreja de boa esperança, mas de boa esperança nesse lugar não tem nada. Porque vocês são isso, isso, isso. Imagina, como que não seria, hein? Tem gente que fala, seria uma bênção, pastor. Mas tem gente que fala assim, eu ia embora. Só que a tonalidade do apóstolo Paulo é essa. Ele não faz elogio, ele não fala que está com saudade dos irmãos, ele não fala que a igreja é boa, ele não fala nada disso, ele simplesmente começa dizendo assim, eu estou impressionado que vocês tenham abandonado o evangelho de Jesus e estejam se aderindo a um falso evangelho. Ele começa exatamente dessa maneira. É um tom de irritação, é um tom de perplexidade. E aí, por que o tom de perplexidade? Ele está surpreso. Essa expressão que aparece aqui, me admira muito. Essa expressão que aparece aqui, é como se o Paulo tivesse recebido a informação, e ele dito assim, os irmãos de Gálatas, não pode. Não, os irmãos não fariam um troço desse, não. Isso, na igreja está acontecendo isso? Não pode. E quando ele vai constatar, ele percebe que de fato é verdade. Não, é isso mesmo, está acontecendo mesmo. Então ele senta na... Uma vez eu resolvi que eu ia... Aconteceu uns negócios esquisitos na igreja. E eu fiquei muito nervoso. Porque tem essas coisas, né? Mas eu fiquei tão nervoso, que eu falei assim, hoje eu acabo com esse negócio. Hoje eu dou nome para esses boi tudo. E aí, meu irmão, eu falei, eu vou falar hoje. E assim, parado ali e com raiva. Eu falei assim, eu pego hoje. Esse povo está brincando com a minha paciência. Não dá, é hoje. Eu só esperando a minha palavra. É hoje. Aí, rapaz, teve um momento no culto que uma pessoa chegou para mim, chegou assim no pezinho do meu ouvido, falou assim, pastor, a gente precisava que o senhor fizesse isso. Tipo assim, uma oração importante, coisa do tipo. E aí, eu fui orar, quebrou a minha raiva. Aí, eu até brinquei, né? Com a liderança depois, eu falei assim, olha, eu vou falar para vocês, se eu tivesse aberto minha boca ali, foi um balde de água fria que o Espírito me deu, porque eu ia arrebentar, e já sabendo que eu ia embora mesmo, tranquilo, mas ia fazer um belo de um desabafo. Só que olha o que acontece, o apóstolo Paulo, ele está irritado, não pelos mesmos motivos que eu estava, porque a gente se irrita com coisa de organização, só que o apóstolo Paulo, ele não está irritado por causa disso. A irritação e a surpresa do apóstolo Paulo, ela tem a ver com o conteúdo do evangelho que aqueles irmãos estavam crendo. Uma das coisas que a gente precisa pontuar aqui é o seguinte, a igreja de Gálatas foi plantada pelo apóstolo Paulo debaixo de um sofrimento medonho. Se você lê o contexto, você vai ver o seguinte, o apóstolo Paulo, ele vai para a região da Galácia, lá na região da Galácia, ele vai ser expulso de uma das cidades, ele vai ser ultrajado em Icônio, ele vai ser surrado. Chega um momento que ele toma uma surra tão grande que aí ele cai como morto. O cara que está batendo nele fala assim, não, morreu, deixa aí. Pegam ele, levam ele para fora da cidade, que era uma humilhação naquela época, para que ele não tivesse nenhum sepultamento, joga ele do lado de fora da cidade e volta. Aí no dia seguinte, ele deu uma descansada, né? Ficou desacordado. No dia seguinte, ele abriu o olho, acordou, levantou e fez o quê? Continuou pregando o evangelho. E dessa pregação surge a igreja na Galácia. Dessa pregação surge a igreja que agora ele está escrevendo essa carta. Então, a surpresa do apóstolo Paulo é porque ele sabe o quão difícil foi plantar aquela igreja. Ele vai dizer assim, eu trago no corpo as marcas de Cristo. Está aqui, meu irmão, ó, chicotada, as pancadas que eu levei, está tudo aqui, para que eu pregasse um evangelho. Agora observe o seguinte, quem é que apanha, sofre e quase morre por um evangelho falso? Tá aí, meu irmão, o cara riscou a faca, nós estamos negando é tudo, nós nega a mãe, nega o pai, nós nega todo mundo, riscou a faca no chão, fez aquele foguinho, você fala assim, estou fora, irmão, para que morrer por causa dessas coisas? Só que o apóstolo Paulo, ele não é alguém assim. Um outro motivo de surpresa é que o apóstolo Paulo sabe que a sua pregação é autêntica. E qual é o grande diferencial da pregação do apóstolo Paulo? A pregação do apóstolo Paulo, ela está libertando das amarras do judaísmo.
E ele pode fazer isso, porque ele é judeu de judeu, apresentado ao 8º dia, é criado aos pés de Gamaliel. Ele é um cara que não é qualquer um, não. Ele é um cara profundo dentro da cultura e dentro da tradição judaica. Ele pode falar o que ele está falando. E quando ele diz assim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, ele está dando uma libertação. Então ele sabe que a sua pregação foi autêntica. O terceiro detalhe é, os falsos mestres, eles eram mentirosos. Qual era a estratégia que eles usavam? Eles diziam assim, esse Paulo aí, isso aí é picareta. Sem vergonha esse cara aí, não, esse cara quer dinheiro de vocês. Não se deixa enganar. O que foi? Ele disse para vocês que agora vocês estão livres de Jesus? Que é isso, pai? Conversa fiada esse troço. Sabe por que ele está falando isso? Porque ele quer seu dinheiro. Mas não, o negócio aqui é o seguinte, você pode até ter aceitado Jesus, mas ainda precisa fazer circuncisão, entendeu? Você ainda precisa fazer os rituais judaicos, porque Jesus ele não é maior do que a religião judaica, Jesus é da religião judaica. Só que, veja, é interessante quando a gente, para contar uma falsa, ou para criar uma falsa ideia ou uma falsa doutrina, a gente tem que desfazer da pessoa, né? Então, assim, quando a pessoa tem credibilidade, o que você faz? Você tem que inventar o quê da pessoa? Inventar uma mentirinha. A pessoa, não, porque não, foi o fulano que falou, fulano e tal. Aí você fala assim, coisa do capeta isso, né? Você fala assim, tem certeza que ele é tudo isso? Pum, já plantou a semente na sua cabeça. Você já começa a pensar, será que é isso mesmo? Rapaz, pode ser isso, esse cara está enganando a gente, será? Então, antes de você mudar a mensagem do Evangelho, você precisa desconsiderar a pessoa. Vamos para frente, para a gente caminhar para o fim. Quais são as consequências que o falso Evangelho nos dá? A primeira consequência é o abandono de Deus. Veja o que Paulo vai dizer no versículo 6, ele afirma, admira-me que estejais passando, que estejais deixando para trás, passando para um outro lado, admira-me que vocês estejam passando do Evangelho de Cristo para um outro Evangelho. E a expressão aqui é que caminhar na direção desse outro Evangelho significa abandonar o Evangelho de Jesus. E se você abandona o Evangelho de Jesus, você abandona o próprio Deus. A outra consequência é a perversão do Evangelho. A perversão do Evangelho, olha o que ele diz no versículo de número 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Veja que aqui está definido, o Evangelho não é qualquer Evangelho, é o Evangelho de Cristo. Aí você tem o Evangelho segundo Allan Kardec, você tem o Evangelho de não sei quem, você tem o Evangelho do comunismo, você tem o Evangelho. Só que a definição aqui é o que determina o produto. A definição é o Evangelho de Jesus Cristo. E o que eles estão fazendo? Eles estão pervertendo o Evangelho de Jesus Cristo. Uma outra consequência, se o Evangelho de Jesus Cristo, ele é adulterado, ele é pervertido, então sabe o que acontece? A inevitabilidade da condenação. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, só o Evangelho de Jesus te livra da condenação. Você pode ser um cara mestre de ir para a igreja. Nossa, eu vou para a igreja, eu sou dizimista, eu dou oferta, eu não falto um sábado na igreja. Só que é o seguinte, irmão, se você não tiver o Evangelho de Jesus Cristo sobre você, meu irmão, é melhor nem fazer nada disso, que aí você nem perde tempo. Porque o que nos livra da condenação não são os nossos rituais, o que nos livra da condenação não são as nossas compreensões de mundo, as nossas cosmovisões. O que muda, o que tira a nossa condenação é o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Esse é o Evangelho que muda. E quais são as vantagens que nós temos nesse Evangelho de Cristo? Esse Evangelho de Jesus Cristo nos livra do engano. O primeiro engano que o Evangelho nos livra é de achar que a salvação é por obras. Olha, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Algumas pessoas, elas se rendem a Jesus, mas elas precisam de um plus, elas precisam de uma coisinha a mais para elas se sentirem salvas. É muito difícil para algumas pessoas compreender o seguinte: a salvação é
pela graça. É difícil, gente, é difícil. Uma vez eu preguei na igreja, rapaz, eu acho que eu fiz um dos melhores sermões da minha vida sobre a graça. Estou na fila cumprimentando o povo. Paz, meu irmão, bom sábado. Paz, meu irmão, bom sábado. Um camarada segurou na minha mão, um diácono da igreja, segurou na minha mão e falou assim: então quer dizer que agora está tudo liberado, né? Pode tudo, né? Eu, rapaz, o senhor não entendeu nada, velho. 40 minutos pregando, o senhor não entendeu nada que eu preguei. Porque a gente tem a dificuldade de entender o seguinte: não adianta você acrescentar alguma coisa. A salvação, para a salvação não se acrescenta nada. Quem te salva é Jesus Cristo, por infinita graça e misericórdia dele. Não existe nada que você faça que você diga assim: eu vou fazer isso para ser salvo. Não há nada, absolutamente nada, porque esse é um presente de Deus para a sua vida. Esse é um presente de Deus para você. E é interessante porque ele vai dizer que é um presente. Sabe por quê? Exatamente por quê? Porque se não fosse um presente, as pessoas iam dizer assim: mas também eu, presta atenção, rapaz, olha a vida que eu já tive. Eu fiz isso. Tem gente que falta a mão para contar toda a desgraça que já fez na vida, né? Aí depois ele diz assim: mas quando eu decidi mudar, quando eu resolvi, quando eu fiz, quando eu aconteci, eu vou para a igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu. Aí você pode sentar com esse cara e falar assim: eu queria pregar o evangelho para você, porque esse evangelho que você prega, o que você testemunha é outro. Porque a história é diferente. A história é, vamos lá, de novo nas mãos, faltou mão para contar todas as desgraças da vida. Aí você tem um encontro com Jesus. Aí no encontro com Jesus, você não diz que você fez ou aconteceu. No encontro com Jesus, você diz assim: com a desgraça de vida que eu tinha, e Jesus me salvou, Jesus é bom mesmo. O testemunho muda. O testemunho é mais ou menos assim: se Jesus me salvou, na desgraceira que eu estava, Jesus pode salvar você. Porque isso não tem a ver com as obras que nós praticamos. Isso não tem a ver com os rituais que nós praticamos. O Evangelho de Cristo também nos livra do engano de que contribuímos com Jesus. Estão lembrados? Semana passada eu contei o testemunho uma vez, conversando com o pastor. Aí eu perguntei assim para ele. Eles faziam lá um negócio, tinha uns rituais lá que eles faziam de maldição hereditária, não sei das quantas e tal. E aí é o seguinte: a pessoa aceita Jesus, mas ela depois tem que ir para um retiro espiritual para ser. Aí no retiro espiritual ela é liberta de vez. Eu falei: não sei, então para que aceitar Jesus? Já vai direto para o retiro espiritual, ele é mais poderoso. Aí eu perguntei: por que isso acontece? Aí ele explicou: porque na verdade é o seguinte, a pessoa vem com muita coisa, muita carga da vida, aquela coisa toda, e aí ela aceita Jesus, mas aí nós levamos ela para o retiro para nós fazer essa faxina, esse detox espiritual. Eu falei: então, mas ela só é considerada, ela é considerada liberta quando ela se rende a Jesus, ou ela é considerada liberta só depois do descarrego lá, do detox? Não, é um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Eu falei: irmão do céu, isso não está na Bíblia. A Bíblia diz que a salvação, o chamado, a eleição, a salvação é um ato exclusivo de Deus. Você não faz contribuições. Você não. E ele diz claramente assim: ó, isso é para que ninguém se glorie. Isso é para que ninguém bata no peito e diga assim: o fulano não conseguiu porque não fez o que eu fiz. E veja como de vez em quando nós falamos isso. Você quer ver um exemplo? Fulano não está vindo na igreja. Aí a pessoa diz assim: sem vergonha, quer nada com Deus. Se você olhar na sua Bíblia, você vai perceber o seguinte: quem quer alguma coisa com Deus? Se você diz assim: o fulano não quer nada com Deus e eu quero, sabe o que você está fazendo? Você está querendo contribuir com a obra de Jesus. A verdade é o seguinte: ninguém quer nada com Deus. Mas por que você está aqui hoje? Por causa da graça e da misericórdia de Jesus, que trouxe você. Por causa da misericórdia de Jesus, que nos busca, que nos encontra, que fala conosco. É a misericórdia e a graça de Jesus que faz isso com a gente.
Mas também nos livra do engano do ativismo religioso. O que é o ativismo religioso? É aquela ideia de que quanto mais a gente fizer na igreja, mais sacrifício a gente realiza, e quanto mais sacrifício a gente faz, mais Deus gosta da gente. Vamos orar aqui na igreja? Não, eu quero orar no monte. Mas por que você quer orar no monte? Eu não estou falando que não pode orar no monte, tá, gente? Vamos entender aqui, ó. A pergunta é, por que você quer orar no monte? Aí ele diz assim, no monte o sacrifício é maior. Deu errado. É melhor não ir, é melhor ficar em casa dormindo. Porque a Bíblia chama isso de sacrifício de tolo. Porque Jesus não te pediu sacrifício nenhum. Vamos fazer a alvorada com Deus. Não tem problema nenhum fazer alvorada com Deus. Eu estou falando da mentalidade. Por quê? Eu gosto tanto de fazer alvorada com Deus. Por quê? Porque a sensação que o sacrifício é maior quando a gente acorda de madrugada, está muito frio, a gente vem para a igreja e Jesus olha para a gente e fala assim, nossa, como eles são legais. Eles saíram nesse frio para ir para a igreja, vou abençoar eles. O Evangelho de Jesus, ele faz duas coisas conosco. A primeira é que ele nos iguala no pecado. Todos nós somos pecadores. Todas as vezes que você olha para a cruz de Jesus, duas coisas afloram em você: a sua consciência de pecado e, ao mesmo tempo, a sua consciência de que, se não for a graça de Jesus, você está perdido. E quando nós olhamos para uma cruz vazia, a gente se lembra: o sacrifício foi feito e eu posso ter nova vida, porque Jesus Cristo, meu Senhor, fez o sacrifício eterno. Você não precisa de sacrifício. O que você precisa é descansar o seu coração em Jesus. O que você precisa é a simplicidade de Jesus. O problema é que a gente não gosta da simplicidade, a gente quer complicar. O Evangelho também nos livra da escravidão da consciência. E é interessante quando a gente fala da escravidão da consciência, porque algumas pessoas, elas não conseguem se saber perdoadas por Jesus. Eu já conversei com pessoas e elas dizem assim, tudo que eu já fiz na minha vida é impossível que Deus me ame. E aí você diz assim, rapaz, você é o cara bom mesmo para Deus amar. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus é um encontro com o inesperado. A graça de Deus é um encontro com aquilo que você não tem direito. A graça de Deus é um encontro com aquilo que é presente. E aí, quando nós somos libertos disso, nós entendemos: eu sou perdoado em Jesus. Estão lembrados quando antigamente fazia aquelas perguntas? Os pastores mais antigos, eles gostavam de fazer essa pergunta. Eles diziam assim, quem aqui tem certeza da sua salvação? E aí ficava um povo assim, tipo, rapaz, se eu levantar a mão, vão falar que eu sou metido, se eu tal e tal. Meu irmão, você precisa olhar para a cruz de Jesus. E quando perguntarem assim, qual é a convicção que você tem da sua salvação? Você aponta para a cruz de Jesus e diz assim, porque lá Jesus Cristo resgatou a minha vida. Mas o que você fez para merecer isso? Eu não fiz absolutamente nada. Ele fez isso de graça. Ele fez isso por própria vontade. Ele me entregou isso como um presente, de tal forma que a única coisa que eu preciso fazer é apenas mergulhar nessa graça, mergulhar nessa bondade, receber essa bondade sobre a minha vida e dizer assim, eu vivi a minha vida sozinho, eu vivi a minha vida caminhando até aqui, mas a partir de hoje eu entendi qual é o verdadeiro significado, e o verdadeiro significado é Jesus Cristo Senhor, que pode fazer uma nova história em mim. O apóstolo Paulo, ele então termina fazendo um convite para nós, e eu quero fazer esse convite para nós orarmos. A primeira coisa é crer em Jesus. Crer em Jesus não é um simples ato intelectual, embora também o seja. Crer em Jesus é descansar numa certeza: certamente Ele fará algo por mim.
Só que eu queria tirar da sua cabeça a ideia de que a única coisa que Jesus pode fazer por você é resolver seus problemas, é curar suas doenças, é melhorar sua vida. Eu queria que você tirasse isso da sua cabeça, pelo menos por um instante, para você entender o seguinte: o maior e mais poderoso ato de quem crê em Jesus não é mudar a vida no sentido de você ter mais dinheiro, de você ir para casa, de você comprar carro novo, de você comprar casa nova. É crer em Jesus faz de você um salvo. Nós podemos até morrer com as nossas doenças, mas o que determinará qual a vida que teremos, porque a nossa vida não termina na morte, é se nós cremos ou não cremos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Segundo lugar, creia no sacrifício de Jesus. Crer no sacrifício de Jesus, meu irmão, é você entender o seguinte: o maior sacrifício já foi realizado na cruz. E agora, nenhuma condenação há para quem está debaixo desse sacrifício. Se alguém virar para você e dizer assim: você vai para o inferno, você fala assim: você é Jesus? Porque só quem pode me mandar para o céu, para o inferno é Jesus. Se não é você, então você cala a boca, irmão, que nós estamos todos no mesmo barco. Você não vigia não para você ver, se você não chega lá também, de repente está quente. Brincadeira, tá? A gente nem crê desse jeito, tá? É porque está transmitindo, depois o povo gosta de... Crer no sacrifício de Jesus é acordar todo dia sabendo que a condenação que estava sobre a sua vida foi toda colocada em Jesus e agora você está livre. Por isso que o tema da nossa série é Enfim Livres. E por último, se renda ao verdadeiro Evangelho. Se Jesus resgatou você para a liberdade do Evangelho, não aceite novamente ser aprisionado. Não aceite outro evangelho, meu irmão. Saiba de uma coisa, sabe como que acontece o perdão de Jesus na sua vida? Ah, eu pequei. Ô irmão, você não precisa vir fazer ritual não. Você não precisa nem me contar também não, que eu nem quero saber. A Bíblia diz que você entra para dentro do seu quarto, você dobra os seus joelhos e você fala com Deus. O acesso é livre agora. Desde que Jesus fez o sacrifício na cruz, o acesso é livre. Você não precisa de um sacerdote, você não precisa de um intermediário, você não precisa de um bicho, você não precisa de um animal, você não precisa de outro sacrifício. O único sacrifício é Jesus Cristo. Você pode agora falar com Deus, você pode falar com Jesus, diretamente com Ele. Você não precisa de intermediários. Vem aqui e eu vou fazer uma oração poderosa por sua vida. E você vai ver, porque eu sou aquele que revela o oculto e o escondido. Ô Zé, você não precisa disso não. Você não precisa disso. O que você precisa é de Jesus Cristo e do seu Evangelho. E isso Ele já deu de graça. De graça. Antes da gente orar, uma vez eu estava vindo, saí da igreja, estava voltando para casa aí, de vez em quando, dependendo do horário, eu gosto de ficar ouvindo umas rádios. E aí, comecei a ouvir uma rádio lá, e rapaz, o cara estava revelando, era tudo, irmão. O cara revelava demais, moço. Abriu a Bíblia, para você, texto tal, o Senhor está dizendo isso, isso, isso. E a pessoa começava a chorar. Eu falei assim, não é possível. Tem que ter uma revelação para mim. E eu ali na Mogi Dutra, eu falei assim, eu vou mandar uma mensagem para esse camarada também. Tá dizendo aqui, deu o zap dele, vou mandar. Mandei a mensagem. Mandei a mensagem. Parei e fiquei esperando. Falei, agora eu quero saber, Deus precisa falar comigo. Aí o cara veio, respondeu, varão, servo de Deus e tal. Olha, o Senhor me revelou um negócio aqui. E começou a contar lá a revelação. Eu juro para vocês, juro diante de Deus, que por alguns segundos eu falei assim, rapaz, esse cara está acertando, é tudo. Aí ele falou assim, só que tem um detalhe na sua vida, viu, meu irmão? O detalhe é o seguinte, tem um negócio muito ruim em você, muito ruim. É um amigo seu que fez um troço assim. E é o seguinte, o único jeito de quebrar esse negócio na sua vida é você vir aqui na nossa sede, na rua tal, e etc. Aí ele disse assim, e outra coisa, o Senhor está dizendo para você dar um passo de fé. Olha eu já fiz uma desgraceira dessa. Eu fiz logo que eu estava fazendo um estudo de caso. Aí eu falei assim, tudo bem, e qual que é o passo de fé? É o seguinte, nós estamos numa campanha,
Essa campanha é Cada Valente R$100. Era um negócio assim, um nome esquisito da campanha. E o rapaz puxando, não estava puxando nem a linguiça mais, que não tinha mais a correia, né? Não tinha dinheiro para nada. Aí eu falei assim, você deixa de ser sem vergonha, rapaz. Você me enganando aqui, rapaz. Parei meu carro para ouvir essa palhaçada aqui e tal. Tum, bloqueou. Você não precisa disso. Se você entrar ao seu quarto, se você dobrar os seus joelhos, se você falar andando, se você falar sentado, deitado, se você falar com Jesus, Jesus te ouve. E Jesus te vem ao encontro. Porque Jesus Cristo, o nosso Senhor, não só ama você, Jesus Cristo morreu por você. E Ele não morreu para que você tivesse intermediários, Ele morreu para que você tivesse livre acesso a Ele. E lembre-se de uma coisa, Ele não está morto, Ele morreu, Ele ressuscitou e agora vive para sempre. De tal forma que não aceite, meu irmão, minha irmã, que você seja novamente oprimido. Você é livre em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu quero te convidar a se colocar em pé em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento. Se você, nesse momento de oração, sentiu o desejo de vir aqui à frente, receber oração, os nossos irmãos, presbíteros, diáconos, diaconisas estarão à frente e eles orarão por você. Se você percebe no seu coração uma inconstância, se você percebe no seu coração que você já foi enganado, e você diz assim, eu fui enganado e por isso eu tenho dificuldade de ouvir falar de Jesus, eu tenho dificuldade de ouvir falar do Senhor, porque me enganaram, e você foi enganado mesmo, porque o evangelho verdadeiro de Jesus é sem amarras, é livre. E Jesus morreu para que você estivesse livre. Se Jesus chamou você para a liberdade, não aceite a opressão de ninguém, de pastor algum, de denominação alguma, de estrutura alguma. Não aceite. Simplesmente descanse o seu coração. Simplesmente descanse a sua vida em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquele que morreu por você, aquele que está vivo, aquele que voltará para te buscar, aquele que vive eternamente, aquele que ouve suas orações, aquele que sabe quem você é, aquele que conhece os seus dramas e os seus dilemas, aquele que conhece os seus questionamentos, que sabe quais são as lágrimas do seu travesseiro. Esse é Jesus Cristo que te trouxe para que você seja livre, livre, livre. Se você sentir no seu coração o desejo de receber essa oração, você pode vir à frente, nós vamos orar com você em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por sua bondade, Senhor. Agradecemos pelo teu evangelho, agradecemos pelo algo extraordinário que o Senhor está fazendo em nós, Pai. Obrigado por tua palavra e por aquilo que a tua palavra realiza, Senhor. Obrigado por aquilo que a tua palavra liberta, Senhor. Nós hoje aprendemos que somos livres do engano, Pai. E nós cremos, Jesus, que o teu sacrifício na cruz do Calvário foi para que nós tivéssemos nova vida. E nova vida temos, ó Deus, e queremos andar nessa novidade de vida, simplesmente porque cremos que o Senhor é o nosso Deus e que o Senhor realizou o sacrifício único, perfeito, sacrifício eterno, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos pelo teu evangelho. E suplicamos em nome de Jesus que o Senhor ecoe este evangelho, que o Senhor ecoe este evangelho nos nossos corações e que nós sejamos livres, ó Deus, livres de todas as amarras, livres, Senhor, de todas as opressões, Pai, porque o teu evangelho nos faz livres, ó Pai. Nós amamos, ó Deus, a tua palavra. Nós agradecemos a ti por tua palavra. E pedimos que a tua palavra produza efeito em nosso coração. Que a tua palavra produza transformação em nosso coração. E que o seu nome seja glorificado. O seu nome seja exaltado. Para a honra e para a glória de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Amém, glória a Jesus. Você pode se sentar por um instante? Nós estamos chegando ao final do nosso culto. E hoje
nós vamos finalizar o nosso culto com um momento especial, que é a dedicação ao Senhor do Nico. Cadê meu filho? Rapaz, o miserável decidiu mamar agora? Ó, gente, criança tem um negócio interessante. O tempo é dele e ele não está nem aí. Nem aí. Mas a gente vai dedicar nesse momento o Nicolas ao Senhor. Enquanto eles terminam lá, eu queria que você separasse a sua oferta, o seu dízimo. Vamos ofertar, vamos dizimar ao Senhor. E isso dará tempo do Nicolas terminar a mamada dele. O Deus que tem abençoado a sua vida, que Ele continue abençoando. O Deus que tem conduzido a sua vida, que Ele continue conduzindo. E que você possa, pela infinita graça do nosso Deus, vivenciar as maravilhas do Senhor na sua vida e na sua história. Você que trouxe seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, pode trazer aqui à frente. Pode depositá-lo aqui à frente. E o Deus que tem abençoado a sua vida, continue abençoando. Eu queria dizer para vocês o seguinte. Talvez segunda ou terça-feira, o nosso site, o site da nossa igreja vai entrar no ar, né? Ô Felipe, você consegue aí botar a página aqui do nosso site aqui? Consegue aí arrastar para... O que acontece? Isso aqui era um sonho que nós tínhamos já há algum tempo. Eu me lembro que uma das reuniões de liderança que nós tivemos, eu disse assim que eu tinha alguns sonhos no coração. E aí um presbítero valente levantou no meio da reunião e disse assim: se o senhor tem um sonho, nós também temos, e o senhor ajuda a gente a realizar o nosso e a gente realiza o seu. Esse aqui é um sonho que a gente está realizando. Esse aqui é o site da nossa igreja. Ele ainda não está no ar, ele ainda está fazendo os últimos ajustes técnicos, mas se Deus quiser, entre segunda e terça-feira, se toda a documentação estiver pronta, nós estaremos com o nosso site no ar. Dá uma rolada aí, não, volta lá na página principal, isso, dá uma rolada assim para baixo, para os irmãos verem como é bonito o nosso site, vamos lá, isso aí, olha aí, ó, gente, ó. Esse site é uma bênção de Deus e a gente ora para que ele seja abençoador também de muitas pessoas, né? Volta lá em cima lá, entra ali, ó, mensagens, vídeo, através do nosso site você pode... eu perdi uma mensagem da série, olha lá, você pode entrar lá no site, achar a mensagem e assistir a mensagem, né? É pequenininho assim mesmo, porque ninguém fica na frente de computador mais não, é tudo do celular, né? E aí se você fala assim, eu não quero assistir vídeo, só quero ouvir aqui enquanto eu vou para o trabalho, então volta lá, áudio, mensagem, áudio. Você pode então acessar as mensagens lá no nosso Spotify, irmão, nós é chique demais, viu? Estamos em negociação aqui para tentar colocar no Deezer também, para ter nas duas plataformas. Mas nós estamos no Spotify e estamos naquele da Apple lá, que eu não sei o nome. Não sei se é Apple Podcast, sei lá, uma coisa assim. iTunes é alguma coisa. Então nós também estamos lá. Então, se Deus quiser, olha aqui, bota ali, ó. Sobre nós, equipe, baixo. Para cima, opa, aí, clica na equipe. Olha aqui, ó. Por que a gente queria tirar a foto? Nós vamos tirar as fotos aqui para ficar bonito, viu, gente? Olha aqui, ó. Obviamente só tem uma foto minha ali, porque eu sou o PR, né? O PR tem a foto do pastor Monteiro que a gente conseguiu colocar, mas aqui você também vai ter acesso a toda a liderança da nossa igreja, os presbíteros, toda a diaconia, pode descer um pouquinho mais, toda a diaconia. Vamos botar uma fotinha aqui que é para você identificar o povo, para você não perder ninguém. Então, se Deus quiser, essa semana o nosso site entra no ar. Vamos fazer uma festa com esse site, meu irmão. Você tem que compartilhar, você tem que mandar para os seus amigos. Não é possível que você fica compartilhando um monte de besteira naquele Facebook seu e não compartilha a página da igreja, que é só bênção, hein? A página da igreja aqui é só bênção, viu? Então, você pode entrar lá na página da nossa igreja também, que nessa semana está fazendo uma homenagem para o pastor Monteiro e para a diaconisa Letícia. Você pode entrar no Instagram da nossa igreja também, IAP do Boa, é tudo IAP do Boa. Você entra lá, você pode dar seu testemunho lá. Eu conheci o pastor Monteiro. Rapaz, tem gente que conheceu o pastor Monteiro, misericórdia. O cara do outro lado do Brasil, o cara não me batizou, não. Pois nós somos muito abençoados mesmo, essa igreja é outro nível. Então, o Nicolas terminou a mamada dele,
Hã? Terminou? Amém, gente. Isso aqui foi só para dar um enrolation. Mas é isso aí. Nosso site, em nome de Jesus, vai estar no ar a partir da segunda-feira, em nome do nosso Senhor. Cadê o Nicolas? O Nicolas, vem aqui para frente, Nicolas. Olha aí. Veio com a camisa parecida com a do papai. Ei, bênção de Deus, né? Esse é o Nicolas. O Nicolas, nosso filho, ele é um presente para a gente. Por isso que o nome dele é Nicolas Ochali. Porque Ochali significa presente de Deus, graça de Deus, bondade de Deus. E é isso que o Nicolas representa para a gente. Não é, meu filho? Está olhando as luzes, filho? Nós estamos precisando de um técnico de luz aqui na igreja, viu? E hoje nós vamos dedicar o Nicolas ao Senhor Jesus. O Nicolas, ele é o nosso filho há 2 meses e alguma coisa. E o Nicolas é uma bênção. O Nicolas me mudou, viu, gente? Eu sou outro homem. Eu sou diferente. Né, filho? Tudo bem? Queria chamar aqui os presbíteros, mas antes eu queria que você visse aqui assistisse um vídeo um pouquinho da trajetória do Nicolas até chegar até aqui e como que a história dele se entrelaça com a nossa e vem marcando também a nossa história. Pode soltar aí, DJ. Vem cá, Nicolas, vem ver ali. Vem ver. Dá oi pra todo mundo. Eita, bocejei tudo agora. Nicolas. Ei. Abre o olho. Eita, tô abrindo o olho pela primeira vez. Uau, quero te mostrar o Nicolas. Olha só. Ele tá meio nervoso, ele tá muito bravo. Disseram que é porque ele não sabia que tava nascendo. Eu tô explicando aqui pra ele que a vida é assim mesmo. A vida é na surpresa. Olha que coisa linda. Eita, eu tô no colo do meu pai, eu não quero sair mais. Olha só. Ei, abre o olho. Eu tô muito bravo. Me tiraram do quentinho, eu tô muito nervoso, muito bravo. E aí, pai? Olha aí. Não chora, fica tranquilo, fica calmo. Olha aí, ó. Olha que bonitinho. É o Nicolas. Nicolas. Que bonitinho, mãe. Lindo, né? Lindo, é bonito. Nicolas Braz. Ó, Nicolas Braz. Cadê? De vovô. Meu vovô, olha pra meu vovô. Eu tô dormindo, não vejo nem meu vovô. Vou conhecer vovô agora. Acordar, Nicolas, vamos? Olha o pertinho dele. Ô, Nicolas, acorda. Não, tô dormindo. Deixa eu dormir. Não quer acordar. Ele andou de carro, ele anda No de carro. feito, ele acorda assim, ó. Tá cansado. Nicolas. Vai lá atrás. Aí, ó. Põe pertinho dele, ó. Ele tá muito lindinho, meu Deus do céu. Esse é o Nicolas. Aí, peraí. Aê, que lindo. Ele tem que acordar. Nicolas, cadê os olhos? Vamos esperar um pouco. Você pediu tanto, pai, que queria ver o Nicolas Ochali? Ele veio te ver. Nicolas Ochali veio. O Nicolas veio te ver. Busca o papai. Levanta, vem cá. Vem, papai, vem. Ai, que coisa linda. Vem, papai, vem. Papai vai sair. Vem Vai a vir com o mamãe, papai? vem. Você quer vir com o papai?
Hein? Quer vir com o papai? Eita! Vem, vem! Eita! Quer levantar, papai? Amém, glória a Deus. Queria chamar aqui o presbítero Josué, o presbítero Sérgio, os nossos pastores aqui, colaboradores aqui na igreja. Nicolas é um presente. Nesse vídeo nós fazemos uma homenagem para o meu pai. O meu pai esperou muito o nascimento do Nicolas, né? E não deu tempo. Assim, foi muito interessante. Essa oração que o meu pai fez, e a gente, apesar de toda a tristeza do nosso coração de termos enterrado o nosso pai, eu acho que o Nicolas, ele representa esse ciclo da vida, né? A gente sepulta quem a gente ama e nasce quem a gente ama, e quem muda também a nossa vida e muda a nossa história, né? Esse vai ser um dia dos pais sem o meu pai, mas vai ser um dia dos pais sendo pai. E eu espero que aquilo que o pai fez com a gente possa fazer com nossos filhos, né? Então a gente agradece demais a Deus assim por essa oportunidade, por nossa igreja e por tudo que Deus ele está fazendo aqui em nós. E eu espero que o Nicolas seja uma bênção na igreja e que a igreja também seja uma bênção para a vida dele. Glória a Deus, né? Momento especial. Irmãos, durante a trajetória do pastor Samuel aqui nessa igreja, né? Do início, muitas preocupações, muitas coisas se levantou que mobilizou a igreja a orar. Eu não sei se o pastor lembra, num momento de crise que a nossa irmã estava passando, o pastor estava preocupado, eu falei, pastor, nós confiamos em Deus, né? O senhor é um servo de Deus. Ele estava saindo para uma viagem longa e umas preocupações. Eu falei, entrega a Deus, as coisas vão acontecer. Está aqui o resultado, né, da oração. Está aqui um momento de alegria em que o Nicolas, né, o meu irmãozinho, né, o meu irmãozinho em Cristo, né, vamos crescer. Eu ficando velho, ele passando pela adolescência, né, jovem. E olha aí, que sorriso lindo. Graças a Deus. Então, nós só temos que agradecer pelo dom da vida que é nos dado, por esse ciclo, como o pastor falou aqui, né? Isso aí é Deus na nossa vida, né? E nós temos que expressar gratidão. Eu gostaria que a igreja toda se colocasse em pé. Você sabe que vida de pastor não é fácil. Eu já passei pelo pastorado, o pastor Sérgio passou pelo pastorado, está na frente. O chamado é muito extenso, a gente tem que se desenvolver em atender várias coisas. E a família é algo especial que foi elaborada por Deus e que merece uma atenção especial. A nossa oração é para que o pastor tenha a oportunidade de dar essa atenção especial para a família. Porque a igreja começa em casa, começa na família, né? Então, se a gente não consegue dar uma atenção especial em casa, como a gente vai dar uma atenção especial para o rebanho de Deus? Então, vamos orar por esta família, né? Pelo Nicolas, por sua mãe, pelo seu pai, que a cada dia eles tenham força, vigor, ânimo e sabedoria para lutar com as adversidades da vida, porque nós não estamos isentos da adversidade da vida, mas estando
confiante em Deus, nós vamos vencer, porque Ele que nos ajuda. Assim como venceu, e aqui está o presente de Deus sobre essa família. Amém? Vamos orar todos nós? Isso. Eu queria convidar aqui na frente a mãe da Verônica, a mãe do pastor Samuel, para vir aqui à frente, né? Vamos participar deste momento especial aqui, né? Daqui a pouco, se os tios, aqui o pastor falando, se os tios que estiverem aqui também quiserem vir, será bom, pode vir, em nome do Senhor Jesus. Isso, vem aqui, vamos registrar este momento maravilhoso, né? Glória a Deus. Amém. Olha que família grande aqui, a família do Nicolas aqui, já tem uma parte dela aqui, ó. Todos vão ver você crescer, olha como é que ele está me olhando aí. Vai ver você crescer, vão te corrigir, hein, Nicolas? Amém? Vamos orar todos nós por esta família, para que Deus capacite, para que Deus abençoe, para que verdadeiramente o Nicolas pode crescer com essa convicção, conhecendo a Cristo, né? Que ele possa crescer e ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Oremos, estendemos as nossas mãos para cá, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, graça nós te damos, Senhor, meu Deus, ó Pai, por este momento, por esta família, Senhor, que aqui está. Graça nós te damos por ser testemunha, meu Deus, ó Pai, meu Deus, deste feito maravilhoso que é, meu Deus, ó Pai, o nascimento de uma criança, que é a formação de uma família. Graça nós te damos, Senhor, por nos conceder esta oportunidade de testemunhar que aquilo que o Senhor formou, que o Senhor constituiu, ainda continua, Pai, presente nesta terra. Muito obrigado, Deus. E eu peço que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor esteja com esta família, o Senhor esteja capacitando, o Senhor esteja abençoando, para que nada, Senhor, venha a faltar, mas que, ó Deus, ó Pai, a cada dia eles possam ver, ó Deus, a Tua mão poderosa sobre eles, confiante, ó Deus, ó Pai, no Teu agir, confiante, ó Deus, no Seu conceder sobre a vida deles, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que essa criança, meu Deus, cresça, meu Pai, sendo iluminada pelo Teu Santo Espírito, cresça sábia, cresça forte, cresça, meu Deus, ó Pai, olhando para a Tua cruz e que testemunhe da Tua grandeza. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, toma nas Tuas mãos essa família, abençoe o pastor Samuel, Senhor, dá força física, força espiritual, dá ânimo, dá sabedoria para conduzir, meu Deus, ó Pai, esta criança nos Teus caminhos, a cada dia, que ele possa olhar, meu Deus, que o seu filho olhe e veja exemplo, e veja, meu Deus, ó Pai, um Pai fiel ao Teu santo nome. Abençoa esta mãe, Senhor, em nome de Cristo Jesus, ó Pai. Que ela tenha palavra de amor, de mansidão, que ela tenha sabedoria, meu Senhor, para conduzir, meu Deus, esta criança ao amor, ó Senhor, na educação, em nome do Senhor Jesus. Eu lhe peço, Senhor, capacite-nos, ó Pai, porque sem Ti nada somos, nada temos e nada podemos fazer, somente pela Tua graça e pela Tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus, que ele seja alcançado e abençoado, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, eu gostaria de tirar uma foto com o Nicolas, né? Faz tempo, meu bebê já vai para 24 anos, né? Então faz 24 anos que eu não estou, né, com a criança, mas eu queria tirar uma foto. Amém. Oi.
Amém, gente. É isso aí. O Nicolas está aí. E vocês não me enchem a paciência, meu irmão. Esse menino vai crescer. Esse menino vai fazer uma raiva miserável, que ele já está fazendo lá em casa. E toda vez que esse moleque fizer raiva para você, você se lembra de uma coisa. Enquanto tiver criança fazendo raiva na igreja, a igreja tem futuro. Tá bom? As crianças vão cantar agora. Daqui que eu pego. Daqui. Isso, deixa. Você pode sentar. Apresentação das crianças e depois nós vamos encerrar o nosso culto. Em homenagem ao nome africano do Nicolas, né? Som. Maisha ni zawadi kutoka kwa Mungu. Maisha ni zawadi kutoka kwa Mungu. Maisha ni zawadi kutoka kwa Mungu. Maisha ni zawadi ya Mungu nami. Maisha ni zawadi kutoka kwa Mungu. Maisha ni zawadi kutoka kwa Mungu. Maisha ni zawadi kutoka kwa Mungu. Maisha ni zawadi ya Mungu ndani. Olha só, a homenagem foi para o Nicolas, obviamente, mas nós vamos dar uma salva de palmas para o Rock, o pessoal que organizou aí. Essa música é do Rock, né? Essa música é do Rock. Aí, pai, não é uma benção mesmo, né? Lembrando você que o Nicolas, ele se chama Nicolas Ochali. Ochali, em Umbundo, que é um dos dialetos angolanos, significa graça de Deus. Eu já falei para a Verônica, o próximo menino que nasceu já tem um nome, já tem um nome, todos eles, o segundo nome é africano, é de Angola, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Vamos ficar de pé, vamos ser despedidos com a bênção. Deus abençoe grandemente sua vida. Deus abençoe grandemente sua família, sua casa. Eu, em nome da minha família, eu agradeço todo o carinho, eu agradeço todo o apoio de cada irmão, de cada irmã. O carinho por nossa pequena família, o carinho por nosso filho. Que Deus possa abençoar grandemente vocês. Essa é a igreja do Boa Esperança. Uma igreja que celebra Jesus, uma igreja que ensina o evangelho, uma igreja que integra pessoas e uma igreja que compartilha a boa notícia com o mundo. Você precisa
sair daqui sabendo que você é isso para esse mundo aí. Você é um presente de Deus para o mundo. Amém? Curve sua cabeça, seremos despedidos. Senhor, te agradecemos por sua bondade e graça. Agradecemos por sua palavra, agradecemos por tudo que vivenciamos neste culto, agradecemos por sua presença entre nós, em nós e por nós. Pedimos que o Senhor nos preserve dentro da comunhão e da tua graça, Pai. Suplicamos em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, ao despedir o teu povo, que o Senhor, em nome de Jesus, possa preservá-los e guardá-los debaixo da tua bondade, Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, esteja com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém, amém. Teve umas tias do Nicolas que não vieram aqui na frente, né? Que é tudo tio, gente. Viu? É tudo tio, tá bom? Deus abençoe você. Não vá embora sem antes comer alguma coisa, tomar um chá, tomar um suco, um refrigerante, comer um bolinho, contar uma história e ouvir uma história, tá bom? Cumprimente o irmão e a irmã, desejo um bom fim de sábado e estamos despedidos com a graça de Deus.